Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver nessa aula velocidade relativa de objetos andando na mesma direção, que é um caso mais fácil de velocidade relativa. Se estiver andando em direções diferentes, aí tem que fazer uma análise vetorial mais complexa. Vamos deixar isso daí para depois das aulas de vetores, tá bom? Então hoje, velocidade relativa é o objetivo da nossa aula de hoje, tá? Daqui a pouquinho a gente vai para uma teoria, depois para alguns exercícios. Mas antes disso, vamos para a vinheta. Muito bem, meus amigos. Para quem me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física. Peço a você para você se inscrever nos meus canais, principalmente no canal do YouTube, Física Mega Power, e divulgar esse nosso trabalho aí para todos os seus amigos aí, tá bom? Vamos então começar a nossa aula e eu vou começar essa aula de movimento relativo te mostrando um vídeo para que a gente veja isso daí na prática, tá bom? Vamos ver. Acho que esse daqui está melhor. Então vamos lá. Aqui nós temos um carro que vai ultrapassar um caminhão. Como as velocidades estão iguais, ele não vai ultrapassar nunca. Para ultrapassar, ele tem que aumentar a velocidade. Velocidade relativa não é a velocidade do objeto em relação ao solo, é a velocidade de um carro em relação ao outro. No caso aí, como eles estão com velocidades iguais, a velocidade relativa é zero, por isso que nunca vai ultrapassar. Mas para ultrapassar, ele vai ter que aumentar a velocidade. Então, por exemplo, o caminhão está a 80 e esse carro está a 100, é como se o caminhão tivesse parado e o carro andando a 20 km por hora. Né? Então veja aí agora uma outra imagem, um outro caminhão ultrapassando o caminhão. Como a velocidade dele é só um pouquinho maior que a do outro, é uma velocidade relativa baixa, por isso que demora muito a ultrapassagem. Porque a velocidade relativa é baixa porque eles estão andando no mesmo sentido. Um caminhão está a 80, o outro está a 90, a velocidade relativa é só fazer um menos o outro, vai dar 10 km por hora. Uma baixa velocidade relativa significa que demora a ultrapassagem. Agora, se estiver vindo um carro no sentido oposto, aí a ultrapassagem é muito rápida. Olha lá, a ultrapassagem é super rápida quando o carro vem no sentido oposto, porque a velocidade relativa é alta. Quando você tem movimento, carros em sentidos opostos, um está a 100 e o outro está a 80, é como se o caminhão tivesse parado e você andando a 180 quilômetros em relação a ele. Então, no mesmo sentido, você acaba subtraindo as velocidades. No sentido oposto, você acaba somando as velocidades. Essa que é a ideia. Vamos ver isso com mais detalhe, meus amigos. Então, velocidade relativa. Então, por exemplo, aqui, ó, dois carros no mesmo sentido, o primeiro a 100 e o outro a 80 km por hora. Nessa situação equivalente, você pensa assim, aquele que está mais lento está parado e o outro está andando apenas com 20 km por hora em relação a ele, né? Pois a diferença entre eles é que deve ser levada em consideração na ultrapassagem. Tá? Então, no mesmo sentido, a gente vai subtrair os valores das velocidades de cada um. Agora, se tiver aqui nesse exemplo mais uma vez, né? Então, os dois carros no mesmo sentido, um está a 50, o outro está a 30, você vai subtrair as velocidades para achar a velocidade relativa 20 km por hora. Agora, se você tiver sentidos opostos, imagina que um está indo a 50, o outro está indo a 30, é como se esse carinha tivesse parado e você se aproximando dele a 80 km por hora. Aí você vai somar as velocidades, tá? Então a maneira de você enxergar é o valor de um menos o valor do outro, só que o outro está no sentido oposto, tem sinal negativo, vai dar 80, certo? Eu tenho uma maneira mais simples de ver, não precisa fazer essa continha aqui não, é só você enxergar da seguinte maneira. Resumindo, no mesmo sentido, a velocidade relativa, você vai subtrair os valores das velocidades em módulo. Então tem um está a 100, o outro está a 80, no mesmo sentido vai dar 20 km por hora. Agora, sentidos opostos, você vai somar as velocidades em módulo. Se um está 100, o outro está 80,
Pensa que um está parado e o outro se aproximando dele com 180 km por hora. É bem simples assim, tá? Então o que eu quero que você guarde? Mesmo sentido, subtrai as velocidades. Sentidos opostos, soma as velocidades em módulo, tá bom? Isso aqui é muito útil em exercícios de ultrapassagem, exercícios de encontro. Há 2 aulas atrás, nós fizemos exercícios de encontro usando função horária. Função horária de um, função horária do outro e iguala. Isso a gente viu há 2 aulas atrás. Na aula de hoje, a gente vai matar exercícios de encontro usando movimento relativo. Tá bom? Vamos lá para exercícios? Vamos que vamos, galera. Questãozinha número 1 tá na tela. O cara fala o seguinte: a figura mostra um automóvel de 5 metros de comprimento. Vou anotar aqui, ó, comprimento do automóvel 5 metros, com uma velocidade escalar 72 km por hora. Eu já vou dividir por 3,6, galera. Já vou colocar aqui, ó, 20 metros por segundo, tá bom? Iniciando a ultrapassagem de um caminhão de 10 metros, comprimento do caminhão, 10 metros, com uma velocidade de 54 km por hora, divide por 3,6, a velocidade dele é 15 metros por segundo. O tempo em segundos que o automóvel gasta para completar a ultrapassagem desde que iniciou então ele quer saber o ΔT da ultrapassagem. Como é que você mata exercício de ultrapassagem usando o movimento relativo? Você vai fazer assim, ó. Velocidade relativa é o ΔS relativo dividido pelo tempo. Agora, nesse exercício, como é que você vai calcular a velocidade relativa? Se for mesmo sentido, subtrai o maior menos o menor. Se for sentido oposto, soma. Como os carros estão andando no mesmo sentido, o que você vai fazer? Você vai pegar a velocidade do mais rápido, que é o automóvel, menos a velocidade do mais lento, que é o caminhão. Isso é a velocidade relativa. O tempo é o que nós queremos. Agora, e o ΔS relativo? O ΔS relativo, você vai pensar que um dos objetos está parado e o outro está andando sozinho. Tá? Então, se você pensa que o caminhão está parado e o carro está andando sozinho, quantos metros o carro vai ter que fazer, vai ter que percorrer para completar a ultrapassagem? Não é apenas o tamanho do caminhão. Tem que acrescentar o tamanho do carro. É igual aquela aula anterior em que é um objeto comprido ultrapassando outro objeto comprido. O ΔS de ultrapassagem é a soma dos tamanhos. Então, vai ser o tamanho do automóvel mais o tamanho do caminhão. Então, vamos lá. Velocidade do automóvel, está aqui, é 20, menos velocidade do caminhão, é 15, vai ser igual. O tamanho do automóvel é 5 metros, o tamanho do caminhão é 10, aqui está o ΔT. Então, a velocidade relativa entre eles é 5 metros por segundo. A distância que o carro vai ter que andar para ultrapassar o caminhão, é só pensar o caminhão parado, quanto que o carro tem que andar? 15 metros. E aqui nós vamos achar o tempo necessário de ultrapassagem. Vou jogar o tempo para cima, o 5 para baixo. Então ficou tempo é igual a 15 sobre 5. 15 sobre 5 vai dar 3 segundos. A alternativa correta, letrinha C de cavalo. É isto. Vamos para a próxima questão para treinar. Essa questão é muito parecida com a anterior, só que agora os objetos estão andando em sentidos opostos e são 2 trens, então o tamanho deles tem que levar em consideração. 2 composições ferroviárias, A e B, vou anotar aqui as informações bem organizadas, A e B. Aqui eu vou anotar do lado aqui para que a minha imagem não cubra. 2 composições ferroviárias, A e B, de 20 e 30 metros de extensão. Então, o comprimento do trem A, 20 metros. O comprimento do trem B, 30 metros. Respectivamente, se locomove em movimentos uniformes, em linhas paralelas, mas em sentidos contrários. Verifica isso daí, gente. Importante. Sentidos opostos.
Muito bem, continuando. Sabendo que a velocidade de A e B em módulo são iguais a 2, então a velocidade do carinha A em módulo é 2 metros por segundo, velocidade do carinha B em módulo 2 metros por segundo. O tempo de cruzamento integral entre as duas composições é D, então ele quer saber quanto tempo vai demorar, gente. Igualzinho à questão anterior, só muda que agora estão andando em sentidos opostos. Como é que você faz? Velocidade relativa é ΔS relativo sobre ΔT de ultrapassagem. No caso aqui, como eles estão em sentidos opostos, você vai ter que somar as velocidades. Então, a velocidade do trem A mais a velocidade do trem B é igual. ΔS relativo, como é que você vai ter que fazer? Como é um objeto comprido ultrapassando outro objeto comprido, o ΔS necessário é a soma dos tamanhos. Então, é o tamanho do trem A mais o tamanho do trem B. Vamos lá. Então, agora substituindo aqui. Velocidade do trem A é 2, mais velocidade do trem B em módulo é 2. Tamanho do trem A é 20 metros, mais tamanho do trem B, 30 metros. Ih, acabou pegando, né? Não tem problema, a gente veja por aqui, ó. Pronto. E o ΔT está aqui. 2 mais 2 vai dar 4. 20 metros mais 30 metros vai dar 50 metros sobre o tempo. Muito bem. Vou jogar o tempo para cima, o 4 para baixo. Então vai ficar 50 metros dividido por 4. Então o tempo necessário, 50 sobre 2 dá 25, sobre 2 de novo dá 12,5 segundos. Essa é a resposta. A alternativa correta, letrinha D de dromedário, galera. Vamos então agora para a questãozinha número 3. 2 trens, cada um com uma velocidade constante de 30 km por hora. Então vamos anotar aqui, gente, as informações. Então aqui, ó, velocidade do trem A, 30 km por hora. Velocidade do trem B, 30 km por hora. Estão indo ao encontro um do outro na mesma linha retilínea. Um pássaro com velocidade de módulo 60. Opa! Então, velocidade do pássaro, 60 km por hora. Vou fazer uma figura aqui, porque essa figura vai ajudar no entendimento do exercício. Tá? Então, temos aqui um trem A, não foi dado o tamanho do trem, porque nesse exercício esse tamanho não é relevante. Foi dado um trem B, e aqui você vai perceber durante o decorrer do exercício que tem um passarinho, esse aqui é o meu passarinho, e ele está viajando de um trem até o outro. Ele fica indo e voltando. Vamos ler o texto. Sai de um dos trens quando ele se encontra a 60 km de distância. Então aqui está. Um está a 60 km de distância do outro e um passarinho sai. Aí ele alcança o outro, aí ele volta. Só que o outro já não está nesse ponto, já os trens estão se aproximando, né? E o passarinho fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E repete o movimento até os três colidirem. Despreze o tempo gasto pelo pássaro para inverter a velocidade e chegar a cada trem. A distância percorrida pelo pássaro após ser esmagado quando os três colidem é? Então o exercício quer saber o ΔS do passarinho durante esse percurso. Então, primeiro passo. Primeiro passo, a gente vai ter que achar quanto tempo vai demorar para acontecer essa colisão. Aí a gente vai matar para o movimento relativo, tá bom? Velocidade relativa, ΔS relativo sobre ΔT. Então vamos lá. Velocidade relativa aqui, ó, sentidos opostos, tem que somar as velocidades. Então já vou colocar direto aqui, ó, 30 mais 30. ΔS relativo, qual que é a dica? Pensa que um está parado, o que o outro vai ter que andar para acontecer o fenômeno? Então pensa o carinha B parado, quantos quilômetros o trem A vai ter que andar para haver a colisão? 60 quilômetros. Então o ΔS relativo é 60. Aqui ficou 60
é igual a 60 sobre tempo. Simplificou. Então, o tempo necessário para a colisão vai ser 1 hora. Em 1 hora, os trens vão colidir. Durante esse tempo, o passarinho está voando. E agora dá para a gente achar o ΔS do pássaro, que é a pergunta. Usando com análise, vamos analisar só o pássaro agora. Velocidade do pássaro é ΔS do pássaro sobre ΔT. Qual é a velocidade do pássaro? Foi dada, é 60. O ΔS, que o pássaro vai andar, eu vou chamar de Dzão, né? É a pergunta da questão. E quanto tempo ele vai ficar voando entre um trem e outro trem? Bom, durante o tempo, enquanto os trens não colidirem. E quanto tempo vai passar até a colisão? 1 hora. Aqui está. Multiplicamos em cruz. Então, esse Dzão vai dar 60 quilômetros. A alternativa correta, letrinha C de Sérgio. Beleza, galera? Vamos então agora para a última questão, a questãozinha número 4. Questãozinha já um pouquinho mais elaborada, tá? Mas muito comum também. 2 atletas percorrem, aqui está faltando uma frase, e sem essa frase não dá para matar a questão, tá? Então o exercício está um pouco incompleto aqui. 2 atletas percorrem no mesmo sentido, então para que essa questão não esteja errada, no mesmo sentido, vamos corrigir a questão, né? Ela está incompleta, ela está imprecisa. No mesmo sentido. Eu já vi exercício que fala de atletas correndo em sentidos opostos. Aí a resposta da questão vai ser outra. Então aqui, ó, mesmo sentido. Ok? Então é isso que a gente vai considerar. Então, 2 atletas percorrendo no mesmo sentido. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Aqui uma trajetória circular, uma pista circular. Então eu vou desenhar aqui, ó, um carinha A. Ih, aqui ficou errado, gente. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Aqui, ó, um carinha A e um carinha B. Muito bem. E eles estão andando aqui no mesmo sentido. Só que olha o que é falado, gente. É falado o seguinte: cujos períodos é 1 minuto e 1,1. Período é tempo de uma volta. Então, o período do carinha A, 1 minuto. O período do carinha B, 1,1 minuto. Ou seja, o carinha A faz a volta em menos tempo. Se ele faz a volta em menos tempo, ele está mais rápido. O carinha B é mais lento. Depender, porque ele gasta mais tempo para dar uma volta, ele gasta 1,1. Muito bem. Supondo que eles mantenham suas velocidades escalares constantes, então é movimento uniforme para um, movimento uniforme para outro, quanto tempo em minutos o atleta mais rápido terá dado uma volta a mais que o outro? Os atletas estão na mesma posição no instante inicial, que está aqui o que eu desenhei, né? Então, no instante T0, eles estão lado a lado. E como o carinha A está mais rápido, paulatinamente ele vai se distanciando, ganhando espaço em relação ao carinha B, vai ter uma hora que ele se encontra com ele novamente. Ou seja, ele vai ter dado uma volta a mais, tá certo? Para a gente matar esse exercício, primeiro eu preciso calcular a velocidade do carinha A e a velocidade do carinha B. E como é que a gente vai fazer isso? Velocidade ΔS sobre ΔT. Então vamos lá. Velocidade do carinha A. Ele anda uma volta, não foi falado qual é o comprimento dessa pista. Eu vou falar que ela vale L. Então ele completa uma volta no tempo de 1 minuto. Já a velocidade do carinha B, ele completa a mesma volta dessa pista, que eu vou chamar de L, só que o tempo não é 1 minuto, o tempo é 1,1 minuto. E agora que você fez isso, você vai pelo padrãozinho para a gente vai matar por movimento relativo. Velocidade relativa é ΔS relativo sobre ΔT. Então lá,
Velocidade relativa nesse caso, como eles estão no mesmo sentido, você vai pegar a velocidade do maior e subtrai da velocidade do menor. Quem é o mais rápido? É o carinha A. Então vai ficar VA menos o VB. O tempo de encontro é o que nós queremos. Agora aqui precisamos anotar qual é o ΔS relativo. Já dei essa dica, vou dar de novo. Como é que é para você pensar ΔS relativo? Pensa que um está parado e o outro está andando sozinho. Qual é a distância que ele tem que andar para acontecer o fenômeno? Pensa o carinha B parado. Qual é a distância que o carinha tem que andar, se o B tivesse parado, para dar uma volta a mais? Justamente o comprimento de uma volta. Então o ΔS relativo vale L. Ok. Velocidade do carinha A, está aqui, é L sobre 1, menos. Velocidade do carinha B, L sobre 1,1. É igual a L sobre tempo de encontro. Repare que a letra L aparece em todos os termos. Quando você tiver uma letrinha que aparece em todos os termos, você pode cortar. Ok? Então agora, aqui ficou 1 no lugar, 1 no lugar e 1 no lugar. Então agora nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Aqui ficou 1 sobre tempo de encontro. E aqui embaixo, qual é o mínimo entre 1 e 1,1? 1,1. 1,1 divide por 1 dá 1,1. Vezes 1 dá 1,1. Menos 1,1 divide por 1,1 dá 1. Vezes 1 dá 1. Agora eu vou continuar essa continha aqui para caber, tá bom? 1,1 menos 1 dá 0,1 sobre 1,1 é igual a 1 sobre o tempo de encontro. Repara que aqui está 1 sobre tempo de encontro. Olha o que eu vou fazer. Eu vou inverter de um lado, vou inverter do outro, tá bom? O que está embaixo fica em cima, o que está em cima fica embaixo. Então ficou tempo de encontro é igual a 1,1 dividido por 0,1. Faz a vírgula andar para a direita, uma casa em cima, uma casa embaixo. Então o tempo de encontro vai dar 11 minutos, galera. Essa é a resposta. A alternativa correta, letrinha D de dromedário, meus amigos. Então, meus queridos, é isso, a aula de hoje de movimento relativo, uma aula bem facilzinha, bem útil para vestibular, tá bom? Conto com a ajuda de vocês, com a divulgação dessas nossas aulas para os seus amigos, conto que vocês comentem, porque o comentário também ativa aí o algoritmo a divulgar mais, tá bom? Conto com a ajuda de todos vocês aí, tá? Um beijinho a todos vocês e até a próxima aula, galerinha. Tchau, tchau!